Bom dia, são 6h30 da manhã e eu já comecei o meu treino leve, 10 quilômetros leve, e tá um dia nublado, começou a chuviscar. Quem diria que um dia eu estaria fazendo isso por puro prazer, por pura vontade, indo correr 10 quilômetros num dia nublado, ao invés de estar na minha casa, deitada, assistindo um filme ou dormindo. Mas no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como foi essa virada de chave. Então, vem comigo, continua aqui. Bom, eu disse que eu iria esclarecer pra vocês como eu passei de alguém que detestava atividade física pra alguém que gosta de correr 10 quilômetros às 6h30 da manhã de um dia nublado, né? Então, vamos saber como é que foi esse processo todo direitinho. Primeiro, eu vou me apresentar. Eu sou a Samara. Aqui nesse canal eu falo sobre corrida, mas eu também falo sobre o que Deus tem falado comigo. Falo sobre o que eu tenho aprendido vivendo os meus 20 e poucos anos. Falo sobre hábito, falo sobre rotina. E esse vídeo específico eu vou contar um pouco mais a minha história com a corrida. Para quem não sabe, eu me tornei meia maratonista faz 2 semanas. Tem um vídeo falando sobre isso, que eu vou deixar aqui para quem quiser, para quem ainda não assistiu. E foi uma conquista muito grande para mim, uma felicidade muito grande para mim. E naquele vídeo eu disse que eu iria contar detalhadamente a minha história com a corrida, então aqui estou eu. Então a ideia aqui é trazer a minha história para motivar a sua. Então, se eu consigo, se eu conseguir, você também consegue. Essa é a minha ideia aqui, compartilhando a minha história com vocês. Então, tudo começou em 2019, quando eu tinha 14 anos e eu passei no concurso militar. E os concursos militares têm teste físico. Então, eu passei na prova objetiva e agora vinha o maior desafio para mim, que era o teste físico, porque eu era extremamente sedentária e não gostava de praticar atividade física. Quando eu era bem novinha, meus pais sempre incentivaram muito a atividade física. Então, eu já fiz natação, eu já fiz balé, eu já fiz judô. E, incrivelmente, eu fui péssima em tudo. E eu não gostei de nada. Eu era aquela criança, aquela adolescente que fugia da aula de educação física, sabe? Se escondia no banheiro ou fingia que tava passando mal. E eu não gostava mesmo. Então, com 14 anos, eu passo no concurso militar e eu sou obrigada a praticar atividade física para conseguir passar nessa prova. E bom, ter começado dessa forma na corrida fez com que eu tivesse uma visão muito negativa do esporte, porque eu não queria estar fazendo aquilo. Então, eu lembro de ter dias que eu já corri chorando, eu era penoso pra mim, e ainda tinha uma pressão em cima, porque eu tinha que passar na prova. Então, isso contribuiu para que eu não gostasse naquele primeiro momento. Mas ainda assim eu fiz. Meu pai foi meu primeiro treinador, então eu corria com ele. E através dele também eu conheci a corrida de rua. O meu pai fazia muita corrida de rua, então eu sempre achei legal ele fazendo, mas pra mim era uma coisa muito distante. Então foi dessa forma que eu comecei a correr. E antes disso até, eu cheguei a fazer uma prova, uma corrida mirim que teve em Brasília. E era mais ou menos 300 metros, era uma pista muito pequena. E eu cheguei em último lugar. Eu lembro claramente desse dia. Foi em 2018, né? Então eu tinha 13 anos. Eu lembro claramente desse dia. Eu penando pra chegar e todo mundo falando, vai Samara, vai Samara. E quando eu cheguei, eu fui receber a medalha e eu falei pra moça, ainda bem que eu consegui terminar. Isso era uma corrida de 300 metros. Então, pra vocês verem como é que era o meu nível. Passou essa prova, eu fui aprovada no teste físico, mas acabei não me classificando. Mas eu digo que eu não ingressei na força, eu
não entrei, né, no militarismo, mas ele me trouxe um presentão, que foi a corrida. Porque se não fosse através desse, não é nem um empurrãozinho, né, desse empurrãozão, eu não teria descoberto o esporte que tanto me faz bem hoje. Então, beleza, passou essa fase, eu me mudei de Brasília para o Rio e logo depois veio a pandemia, então, né, parei de correr. Depois eu fui começando a fazer uns treinos em casa, pra, não de corrida, né, treinando em casa com a minha família, para passar tempo, né, durante a pandemia. E depois, conforme foi flexibilizando um pouco mais, eu passei a ir para uma praça que tinha bem próximo à minha casa mesmo, tipo, na esquina da minha casa. E eu ficava dando umas voltinhas lá, em volta da praça. E aí eu fui voltando aos pouquinhos a correr. E era aquilo, era bem pouquinho mesmo. E eu fiquei assim por bastante tempo. Depois eu comecei a estudar muito. Veio o ensino médio, preparação para concurso, vestibular. Então eu me privei de muita coisa para ficar só estudando. E uma dessas coisas foi atividade física, então eu não mantinha uma constância. E eu fiquei naquela correndo de vez em quando, e sempre ali fazia 3 quilômetros. Eu lembro que ao final de 2020 eu consegui fechar os meus primeiros 5 quilômetros, foi uma meta que eu coloquei, que eu fecharia nem que fosse dia 31 de dezembro, e no dia 28 de dezembro eu fiz os meus primeiros 5 quilômetros. E foi assim, penoso, sabe? Mas eu lembro da sensação. Eu fiquei muito feliz. E era bem devagarzinho, sabe? Era bem um trotezinho ali e eu ia indo, sabe? Sem muito compromisso. E fiquei assim por um bom tempo. Ó, eu comecei em 2019, aí fiquei ali assim, corria de vez em quando, parava. E aí por não ter muito conhecimento, por correr assim meio aleatório, eu acabava lesionando, aí vinha canelite, aí vinha dor aqui, dor acolá, e aí eu tinha que parar, então eu nunca avançava, sabe? Eu fiquei ali por muito tempo fazendo ali entre os 3 e os 5 quilômetros, tipo, de 2019 a 2024, sabe? A corrida, ela tava presente ali, mas muito de vez em quando, dessa forma. Até que 2024 foi o ano que eu comecei a levar a sério mesmo e também motivada por um outro concurso militar. No ano de 2024, eu passei por um outro concurso militar pro Corpo de Oficiais do Bombeiro aqui do Rio de Janeiro. Então, o TAF lá, o teste físico lá, é um pouco pesado, assim, eu acho. E eu tive que começar a treinar e correr. Eu tinha que fazer 2.400 em 12 minutos. E assim, eu fazia 5 quilômetros para pace tipo 7. Eu não conseguia fazer, pra mim era impensável fazer 2.400 em 12 minutos. E aí eu conheci um treinador muito solícito que treinava um grupo de concurseiros aqui próximo à minha casa. Então, com ele eu comecei a treinar com ele, descobri várias variações de treino que a gente fazia para ficar mais rápido. Então, esse concurso também não me classifiquei, mas também serviu para que eu... Se o primeiro serviu para que eu conhecesse a corrida, esse serviu para que eu levasse a corrida a sério, para que me alavancasse na corrida. Então, foi aí que eu conheci mais as variações de treinos, porque eu precisava ganhar velocidade, não era só correr aleatório, eu precisava de velocidade. Então aí eu fui melhorando, foi aí que eu consegui fazer, nesse período, em 2024, foi quando eu consegui fazer algo que eu achava incrível quando eu via, que era atingir o pace 6. Então eu consegui os meus primeiros 5 quilômetros no pace 6, o que pra mim também foi incrível, sabe? Uma baita de uma conquista. Isso em 2024. Então foi a partir desse momento que eu fui, aos pouquinhos, bem gradativamente, aumentando as distâncias, gostando de correr distâncias mais longas. Sempre fui daquelas que eu dizia que eu não gostava de correr rápido. Me põe pra fazer
10 km devagar, mas não me põe pra correr 2 rápido, eu não... Sabe? Aí eu fui vendo que o meu perfil era de distâncias mais longas, era o que eu gostava. Então, aos pouquinhos eu fui me aperfeiçoando para que eu corresse cada vez mais distâncias mais longas, que era o que eu gostava e o que eu gosto, é o que eu gosto até hoje. No tanto que eu fiz a minha maratona e eu quero fazer uma maratona também, porque eu gosto. Então, esse processo de sair dos 5 quilômetros em 2024 para chegar agora em 2026 nos 21, foi assim, aumentando 200 metros numa semana. E é tudo assim, sabe? Passos de formiguinha mesmo. E buscando cada vez mais informação, buscando cada vez mais conhecimento, me juntando a pessoas que entendem de corrida, né? Profissionais da área e tudo mais. Então eu fui aprendendo mais, fui aprendendo sobre as variações dos treinos e eu venho melhorando, né? Eu tô nesse processo. Eu sou uma pessoa que corre sem muito equipamento, eu corro com o Strava no meu celular, que de vez em quando me deixa na mão. Eu não tenho, né, o Garmin. O meu óculos baixa pace eu peguei do meu pai, que o meu pai teve a época dele de ciclista, então peguei o óculos dele da época de ciclista dele. E assim, eu acredito que pra você correr, você não precisa de grandes equipamentos, sabe? Não precisa disso, do óculos baixa pace, do café superfaturado, do Garmin. Basta você ter essa vontade de correr, basta você ter responsabilidade de aprender sobre a corrida, procurar ajuda profissional. O seu celular, com o aplicativo no celular, basta para você marcar sua corrida e tá tudo bem. Por muito tempo eu corri só pelo prazer de correr, até pouquíssimo tempo. Eu sou uma pessoa, uma corredora que não faz muitas provas, então eu tenho poucas medalhas, sabe? Eu corro mais aqui próximo à minha casa, então por muito tempo eu levei a corrida assim, por prazer, por lazer, pra me desestressar. E agora que a corrida tem tomado uns rumos diferentes, eu tô tendo. É, agora tô falando mais sobre a corrida, então tô conseguindo apresentar esse mundo a mais pessoas e tô querendo melhorar um pouco é, minha performance mesmo na corrida, porque não? Por muito tempo eu só corri por correr. Agora eu tô tentando me aprimorar mais, obter conhecimento cada vez mais e quero também participar de mais provas agora. Eu adoro esse clima de prova, mas por que eu tô falando isso? Porque eu ainda sou muito a favor da corrida que é para todos, sabe? Da corrida que ela é democrática, da corrida que de fato não precisa de muito frufru. E mesmo eu não fazendo muitas provas, mesmo eu não tendo muitas medalhas, mesmo eu não tendo um Garmin, eu ainda sou corredora. Então, se você corre só na sua rua, com o seu celular, ou só marcando. Enfim, nem precisa marcar. Se você só gosta de correr, você já é um corredor, entendeu? Então, eu acho que hoje a corrida ela tá tomando uma proporção muito mercadológica também, no sentido de que se tornou um mercado a corrida, né? Então, tá tudo muito caro, as corridas estão muito caras, os equipamentos estão muito caros. E não só isso, também agora a gente tem a visão de como um corredor deve ser, né? Alguém com um corpo definido, alguém com um pace determinado. E eu acho que não é bem assim, não é essa corrida que eu gosto de defender e de apresentar para as pessoas. E a corrida ela mudou a minha vida em várias áreas. A corrida ela me tornou muito mais ativa, muito mais disposta. Eu tenho mais energia agora, eu tenho mais disposição, porque eu era uma adolescente muito paradona, sabe? Então agora eu acho que isso mudou muito em mim. Quando eu corro, quando eu me mantenho ativa, eu realmente fico mais. Parece que eu fico mais alegre, parece que eu fico mais disposta, parece que eu
eu tenho mais energia ao longo do meu dia. Então isso fez toda a diferença para mim. E também a corrida ela melhorou a minha autoestima, ela me trouxe mais confiança. Porque agora eu tenho em mente que eu consigo fazer coisas que pareciam impossível. É claro que isso não é só sobre mim, não é só sobre o meu esforço. Eu nunca gosto de trazer a corrida e essa minha evolução, esse meu processo, como algo que é só mérito meu. Muito pelo contrário. Eu tenho a ideia de que, primeiramente, com Deus me ajudando e depois com o meu esforço, porque Ele me dá forças para que eu consiga, assim eu consigo fazer o que antes parecia impossível. E também a corrida, ela me fez ter outros objetivos fora o estudo, porque por um tempo eu me fechei muito e eu só estudava e eu só pensava em estudo e eu achava que a minha vida girava em torno daquilo e que eu era aquilo, eu era só uma estudante. Então agora, com a corrida, eu tenho um objetivo que não é só passar no vestibular. É claro que hoje ainda é a minha prioridade, mas hoje eu consigo colocar objetivos dentro da corrida. Objetivos de uma determinada prova, ou de uma determinada distância que eu quero alcançar, ou de uma determinada velocidade. Então isso foi como uma boa distração para mim. Fez eu parar de focar tanto nos estudos a ponto de pensar que a minha vida era aquilo. Então a corrida abriu um pouco os meus horizontes. E também melhorou a minha relação com a comida e a minha relação com o meu corpo. Porque por muito tempo eu via a comida como algo que só me engordava. A comida era só para engordar. Eu comia, eu ia engordar. Agora eu vejo a comida como um combustível. Então eu como para correr bem, eu como para ter energia para correr. Então isso mudou muito a minha visão, sabe? De perder o medo do carboidrato. Então o carboidrato é o que vai dar energia para correr. Então você precisa do carboidrato. Quem corre precisa de carboidrato. Então melhorou muito isso e também a relação com o meu corpo, no sentido de que agora eu enxergo o meu corpo com mais carinho, enxergo um corpo que consegue correr, um corpo que é forte, um corpo capaz de correr por 2 horas, correr uma meia maratona. Então mudou a minha visão sobre ele, consigo olhar para ele com mais carinho agora. Então, assim como a corrida ela transformou a minha vida, eu acredito que ela pode transformar a vida de outras pessoas também. Não só a corrida, como o esporte como um todo, porque nem todo mundo vai gostar da corrida. A corrida é algo que está muito em alta agora, mas ainda existem outros esportes que podem fazer sentido para você e que podem transformar a sua vida da forma que ela transformou a minha. Então, busque o esporte que você gosta, se mantenha ativo. Como eu sempre gosto de falar, ter saúde é um privilégio. E eu acho que a melhor forma de expressar gratidão a Deus pela nossa saúde é exercitando o nosso corpo. Então, valorize isso. Se você tem corpo perfeito, se você tem plenas condições de praticar uma atividade física, de ser uma pessoa ativa, não gaste essa oportunidade deitado no sofá, assistindo Netflix. Então, vá se exercitar, vá demonstrar essa gratidão de forma prática, de forma ativa mesmo. E se você acha que a corrida não é pra você porque você não tem, porque você não corre num pace abaixo de 5, ou porque você não tem o corpo definido, ou não tem o relógio, ou não tem o óculos, esquece isso. A corrida ela ainda é democrática, a corrida ela ainda pode ser acessível. É claro que ela tem que ser responsável. Também não sou a favor de você correr sem conhecimento, correr de forma aleatória, até porque isso pode causar lesões, isso pode fazer com que você não consiga evoluir no esporte, pode te causar muitos problemas que eu e você não queremos que isso aconteça. Então busque conhecimento, informação, ajuda profissional da forma que você conseguir, para que você consiga praticar esse esporte que é tão lindo, que é tão bom, que é tão prazeroso, da melhor forma possível. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado.
Como eu disse no começo do vídeo, eu trago a minha história para motivar de vocês. E eu quero ouvir um pouco a história de vocês na corrida ou no esporte aqui nos comentários. Comentem aqui para que a gente possa ter essa interação. Se você ainda não viu o vídeo da minha meia maratona, eu vou deixar aqui para você assistir também. E é isso, você pode me seguir no Instagram, que eu vou deixar o @. E se você me ouviu até aqui, gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, pra eu continuar postando aqui. Eu adoro vir aqui gravar. Então, quando vocês interagem, quando vocês curtem, vocês mostram também pro YouTube que esse é um conteúdo legal e ele mostra para outras pessoas. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.